tipo 3 é o tipo da performance, o tipo vencedor, o tipo do sucesso. Existem vários nomes que a gente pode descrever esse tipo do enneagrama. Ele é o centro da tríade dos emocionais, embora tenha dificuldade muitas vezes, quando preso à personalidade, de entrar em contato com seus sentimentos, e acaba sendo alguém que anda pela vida com muita pressa sempre, correndo atrás de um objetivo, ou de uma meta, ou de uma conquista mais elevada. Para que a gente entenda de onde isso vem, é preciso, em primeiro lugar, compreender quem é a alma 3. Quem é a alma, como ela vem nos níveis de consciência mais altos. A alma 3 é uma alma ligada ao grande valor, aquilo que a gente costuma chamar de o ouro das estrelas. Cada um de nós traz num DNA de espírito um grande brilho, um grande valor, uma grandeza de ser quem é. E a alma 3 tem isso mais do que todas as outras, como uma face de Deus. O que acontece é que quando essa alma desce nos níveis de consciência, passa pelas feridas que todos os outros tipos passaram e, portanto, passa a criar uma personalidade numa consciência mais baixa, ela se descola, ela perde o sentimento no coração de ser ela um brilho puro e um valor imenso por ser quem é. Na medida em que o senso de valor que ela tem por si mesmo se perde, esse valor vai se afastando dela e ela passa a acreditar que o valor está fora dela. E que ela vai, portanto, ter que fazer alguma coisa para conquistar valor, ter que fazer alguma coisa para conquistar sucesso. E se aquela dor no meu coração de ter perdido esse senso de valor e grandeza, esse senso de ser o brilho e o talento, foge de mim, não me resta outra alternativa que não seja fazer o que for necessário para conquistar esse valor. O grande engano é que no nível da personalidade, quando se forma o tipo 3, essa personalidade vai acreditar que esse valor está em conquistar metas, objetivos, em superar, em ser o primeiro lugar, em ser uma imagem de performance. Portanto, ela vai estar no reconhecimento das outras pessoas, ela vai estar nas conquistas que eu faço, ela vai estar numa busca que eu faço freneticamente fora de mim, e não simplesmente num retorno ao meu próprio coração. E essa é talvez a grande ilusão do tipo 3 do enneagrama. Acreditar que eu preciso fazer coisas para ter valor, para ter reconhecimento. Eu preciso ter sucesso aos olhos dos outros para recuperar o meu brilho, quando na verdade o meu espírito nunca deixou de ser esse valor. E o verdadeiro caminho seria eu ir por trás destas ilusões e retornar para mim mesmo, para o centro do coração, aonde reside um valor inabalável que nunca saiu do lugar em que estava. Nos níveis elevados de consciência, o coração do 3 está pleno de si mesmo, sabe realmente quem é. O único lugar onde a gente realmente tem certeza do eu sou, do quem eu sou, é no centro do coração. E quando o coração do 3 está nos níveis mais elevados, ele toca na sua autenticidade, na sua veracidade, e eu realmente sei quem eu sou. O que acontece quando esse coração vai se apertando, se distorcendo e formando a personalidade do tipo 3 é que lá embaixo ele vai dar origem à paixão do tipo, a vaidade. A vaidade é um coração que tem uma falsa grandeza, um falso brilho. Ele põe o peito para frente, ele fica meio grandão e ele passa, a dizer, a sentir que eu sou mais, que eu sou melhor, que eu sou o centro das atenções. Ele me faz vaidoso. E ele fala para minha cabeça que passa com uma autoilusão a me iludir, a criar um personagem dentro de mim que parece ser esse personagem que é melhor, que faz sucesso, que está acima dos outros. A vaidade é, portanto, uma tentativa de ficar grande quando, na verdade, o que está por detrás do meu coração é que ele perdeu o seu próprio valor. A vaidade cria um brilho que é falso, que ela precisa que você concorde comigo,
ela precisa que as palmas concordem comigo, ela precisa que os holofotes me digam que de fato eu tenho valor. E o que vai acontecer com o 3 no nível da personalidade é que ele vai se perder de si mesmo, ele vai esquecer quem ele realmente é e vai passar a entrar em personagens que ele nunca foi de verdade, mas que por uma ilusão mental ele vai passar a acreditar que é aquele personagem. Então muitas vezes eu sou aquele doutor importante e eu vou me tornar tão aquilo que eu já nem sei mais quem eu sou por detrás daquele personagem de sucesso que eu me tornei. Esse é um grande risco do ponto 3, mais do que de todos os outros, eu ter virado um personagem, a minha vida ter sido modelada para supostamente conseguir aquilo que eu chamo de sucesso. Quem eu realmente sou por detrás disso? Eu não sei, porque às vezes eu me adapto. Se eu vou com aquele grupo de pessoas, de repente eu estou de uma forma para mostrar sucesso para elas, num outro grupo, num outro lugar, uma outra forma. E as pessoas do tipo 3 vão ter uma adaptabilidade quase de um camaleão. Elas vão saber se comportar num ambiente mais social, num ambiente de uma reunião de diretoria de uma empresa, num ambiente de praia, mas sempre de uma forma a mostrar uma certa vaidade, um autocentramento, a ser um pouco melhor do que os outros no sentido de chamar a atenção. Claro que tudo isso não é o que a alma 3 é de verdade, e sim o que a imagem, o que a ilusão da personalidade 3, do tipo 3, acaba criando como uma forma para se defender dessa dor imensa que é o meu coração ter perdido o contato com o verdadeiro valor, meu coração ter perdido o contato com quem eu realmente sou, por detrás dos personagens e das ilusões de sucesso que eu criei ou que foram criadas de acordo com o que meu pai chamava de sucesso, a minha mãe chamava de sucesso, a sociedade chama de sucesso, mas nunca de acordo com o que o meu espírito, a minha alma, realmente é. E a personalidade 3 corre o risco de se iludir, de se auto-enganar, de acreditar nesse personagem que se tornou. Nessa ânsia de conquistar o seu valor lá fora, as pessoas do tipo 3 vão se tornar pessoas muito aceleradas, com muita velocidade. Elas vão acreditar que elas têm que fazer mais e mais e mais e conquistar mais. E quanto mais baixo o nível de consciência, mais aceleradas elas vão ser. Vão ter muita dificuldade, por exemplo, em parar, em respirar, em fazer o nada. Elas se desconectaram do que é a ideia santa do ponto 3, que é o que a mente do 3, quando ele está iluminado, consegue enxergar. A ideia da sincronicidade, da santa esperança, que assim como o rio corre de forma constante e leve e sempre chega no mar, o que a personalidade 3 vai fazer? O inverso disso. Ela vai acreditar que o rio só corre se eu empurrar. As coisas só acontecem se eu for lá e pegar a mão. Coisas importantes só vão acontecer se eu fizer. E todas essas se combinam com a armadilha da vaidade. Coisas importantes só acontecem se eu fizer, porque no fundo eu sou melhor e mais competente do que os outros. Claro que eu fujo de um grande medo, que é talvez o medo central das pessoas do tipo 3, o medo do fracasso. Por que o medo do fracasso? Porque a imagem que foi criada, a qual eu coloco e interajo com o mundo, é a imagem de alguém de sucesso. Se eu tenho fracasso, talvez eu não consiga sustentar essa imagem. E no dia que eu não consigo mais, é que eu vou entrar por detrás desse personagem que eu criei. Importante entender também como é que é o mecanismo de defesa do tipo 3. Qual é a armadilha que ele tem para tentar manter aquela personalidade lá, perdida, correndo através de meta, medalha da próxima conquista. Ele vai ter um mecanismo de defesa chamado identificação. Então o coração dele, não basta ele criar logo nas primeiras infâncias esses personagens ou modelar pessoas de sucesso na qual ele vai tentar se parecer ou ser igual ou agradar de alguma forma, se tornar um sucesso para aquela pessoa. O mecanismo de defesa vai fazer com que ele se identifique com o personagem. E o nome do mecanismo de defesa é identificação. Ou seja,
eu vou modelar algo ou alguém que eu acho que é sucesso, seja nessa empresa ou seja na minha família, quando eu era pequenininho, sem perceber, e eu vou me identificar com esse personagem, acreditando pela alta ilusão da minha mente, a fixação do auto-engano de que eu realmente sou isso. E eu corro um grande risco no tipo 3, nas pessoas da consciência mais baixa, que ainda não iniciaram o seu processo de autoconhecimento, que é o medo do fracasso e aquilo que me leva a um risco de viver uma falsa vida, num personagem que não sou eu, uma vida baseada num suposto sucesso externo, mas não necessariamente na verdade de quem eu sou. Vai ser necessário eu ir por detrás do medo do fracasso, ou talvez a vida vá me presentear com fracassos reais. Porque assim, se eu não criar uma imagem falsa rápido, um personagem rápido, vai brotar do meu coração esse medo. E por detrás desse medo se abre uma porta para eu investigar quem eu realmente sou por detrás disso. E a vocês do tipo 3, que buscam o processo de desenvolvimento, de despertar psicológico e espiritual, isso vai passar pelo coração de vocês. Vai passar por olhar para esses medos de não ter valor, para esses medos de não ser um sucesso ou um fracasso e descobrir que no fundo essas são todas ilusões. Olhar para quem você realmente é por detrás disso, sem o medo de ser pouco ou de ser julgado, mas sim de seguir o coração. Ser capaz de entrar nos seus sentimentos, que você tanto foge. É uma ilusão acreditar que você não tem sentimentos, ou que você pode correr, trabalhar e deixar as pessoas e relacionamentos para depois. É você fugindo de você mesmo. Você é o tipo do Enneagrama que mais tem sentimentos e morre de medo de que se esses sentimentos entrem no seu coração, esse amor que é latente sim e real no ponto 3, e que você se perca e tenha fracasso e o sucesso vai embora. E você vai ser preciso muita coragem para você ir por detrás de tudo isso, além do medo do fracasso, além de tudo isso, encontrar no coração quem você realmente é. E o caminho para isso é seguir os teus sentimentos e não mais, por uma questão de pressa, fugir do contato com eles. Entre as características positivas do tipo 3 estão a grande capacidade de superação. Existe uma beleza incrível quando a gente olha para aquelas pessoas que não importa a dificuldade, elas continuam, perseveram. A alma 3 lembra isso pra gente. Ela lembra que nós não somos vítimas. Ela lembra que não importa se a gente nasceu sem nada ou se a gente está com dificuldade, que a gente vai se superar, que a gente vai conseguir um próximo lugar, que a gente vai continuar lutando para passar os próximos estágios de conquista. Nos níveis de consciência mais baixos do 3, isso vira uma competição para ter sucesso, porque eu estou lá com muita carência. Nos níveis mais altos de consciência, isso vira simplesmente a superação humana, aquela energia que faz aquela pessoa nascer sem nada e construir um império, ou aquela pessoa que perde uma perna, que tem dificuldades e traz aquela energia linda da Paralimpíada, da superação. Os 3 são pessoas adaptáveis, eles conseguem saber como se comportar, como vender uma imagem melhor aonde estão. São talvez as pessoas que melhor cuidem da imagem que se vende para o outro. Isso tem uma beleza incrível. Claro que existe a armadilha também. Se eu estou vendendo uma imagem falsa a todo custo de quem eu não sou, isso pode ser um problema para mim e um problema para os outros. Mas se eu estou simplesmente deixando o meu brilho sair e sabendo fazer isso de uma forma boa, de uma forma influência, tratar, portanto, o marketing pessoal de uma forma incrível é uma das grandes qualidades do tipo 3. Saberem se posicionar, saberem projetar o seu sucesso, saberem ser eficientes. Eficiência é uma palavra de ordem. Eficiência e eficácia. Como é que eu consigo amanhã ser melhor do que hoje? Como é que eu consigo subir aquele índice? E os 3 costumam gostar das métricas, né? Para saber se hoje eu estou correndo mais que amanhã, meu batimento cardíaco, monitorar.
superar. Foco, foco, foco no objetivo. E essa é uma grande qualidade das pessoas do tipo 3. Foco na minha meta, foco nos meus objetivos e a certeza absoluta de que eu chegarei lá. A confiança de que eu vou chegar lá. E a gente pode esperar esse tipo de energia das pessoas do tipo 3. A energia dessa conquista, desse foco, do chegar lá, do fazer o que for preciso, do superar para conquistar tudo isso e muito mais. Não basta colocar meta, e as pessoas do tipo 3 adoram lá chegar no fim do ano, fazer a sua listinha lá de conquistas para o ano seguinte, e é comum elas conquistarem tudo aquilo e muito mais. E essa é uma das características belas da força de vontade das pessoas do tipo 3. Quando em níveis de consciência mais baixos, esta correria, essa busca frenética de resultado, de meta, de objetivo, de sucesso, está servindo no fundo a uma carência, a uma ilusão, a lá no fundo um grande medo de ele mesmo ser um fracasso e não ter valor. Mas quando nos níveis de consciência mais altos, isso está servindo a um coração amoroso, grandioso, que realmente deseja ajudar a humanidade a conquistar a sua grandeza de volta, a conquistar o mundo dos reis, conquistar a santa glória. Nos níveis de consciência mais baixos, as pessoas do tipo 3 evitam tomar contato com os sentimentos. Elas estão lá nas empresas, buscando os cargos, trabalhando, eficácia, meta, sendo racionais, quase que não tocando nos sentimentos para que eles não atrapalhem. Mas quando no nível de consciência mais elevada, elas permitem que o coração se aflore e os sentimentos se aflorem. E o que você vai ver nas pessoas do tipo 3 é um grande amor como liderança, um amor pelas suas equipes, pelas pessoas, uma compaixão genuína. E essa é uma medida simples para você perceber em que nível de consciência está aquela pessoa do tipo 3. Basta observar o coração e o ritmo de vida. Coração mais fechado, ela quase um robô mecânico, meta através de meta. Eu estou falando de pessoas num grau de sofrimento muito maior, num nível de consciência mais baixo. Se eu estou falando de um coração generoso, amoroso, que ainda assim faz pra caramba, corre, bota a mão na massa, mas com amorosidade e com um encaixe no ritmo da vida muito maior, respeitando mais a sincronicidade, respeitando mais o equilíbrio entre as diferentes áreas da vida, eu estou falando de uma pessoa do tipo 3 com uma consciência muito mais alta. Essa também é uma outra medida para a gente olhar para a consciência 3. Pessoas do tipo 3 de consciência mais baixa costumam ter um excesso de workaholic, um foco excessivo naquela área da vida que vai dar sucesso e muitas vezes as outras áreas da vida, as pessoas pelo meu caminho, os meus amigos, a minha família, o meu lazer e tudo mais, não tem tempo, porque de tanto que eu corro atrás do sucesso. Nos níveis de consciência mais alto, eu encontro as pessoas do tipo 3 já com a vida mais equilibrada, trazendo para si a ecologia, como a gente chama, é a família em consideração, os sentimentos em consideração, os outros em consideração e me adequando a um ritmo que permite descanso, que permite sincronicidade, assim como o rio corre. Apressados demais, sem dar tempo para o sentimento, automaticamente como personagens, um problema, um tipo mecanizado, com o coração aberto, ainda rápidos, ainda com vontade de superar, mas com amor à frente de tudo, uma percepção sistêmica e uma adequação ao ritmo da vida, sabendo que eu não faço tudo, que a vida faz as coisas. Eu estou falando de pessoas do raio 3 com um nível de consciência bem mais elevado. E tudo isso é o raio 3 do Enneagrama. Quando eu descubro que cheguei ao meu limite, eu ainda consigo ir além. Quando eu descubro e acredito que cheguei no meu limite, eu descubro que posso ir ainda muito mais além. Essas são as palavras de Ayrton Senna, um tipo 3 do Enneagrama. E olha a beleza e a glória a serviço que a superação pode trazer, o foco, o movimento. E quando a gente fala da grande bênção que as pessoas do tipo 3
podem trazer para o mundo tem a ver com as conquistas a serviço de um coração amoroso, as conquistas pela glória humana e não as conquistas pela glória do ego, pela glória da própria vaidade. E aí eu estou falando de pessoas do tipo 3 ainda em processo de despertar, ainda em processo de feridas do coração e medos muito profundos, mesmo que não saibam disso, porque provavelmente estarão identificadas com esses personagens que não são reais. E quando eu estou identificado, anestesiado, insensível, eu não vou sentir todo esse medo. Somente quando eu tiver a coragem de entrar no processo de autoconhecimento é que eu vou ser obrigado a sentir o medo como uma bênção para encontrar quem eu realmente sou por detrás dos personagens de sucesso que eu visto para ter reconhecimento do mundo lá fora. Quando feridos, com o coração ferido, as pessoas do tipo 3 mais cristalizados acreditam que o mundo só dá lugar para os vencedores. Somente aquele que está no alto do pódio é que tem um lugar ao sol. E isso faz com que eles corram freneticamente em busca de serem os primeiros, em busca de serem aqueles que têm de sucesso. Claro que esta crença é uma crença da personalidade mais apertada, mais dolorida, mais inconsciente. Quando se abrem para a personalidade ou para a alma real do tipo 3, ele vai descobrindo aos poucos que não precisa ser o primeiro, que não precisa ganhar em tudo para ter valor. Pode ser que ele continue se superando e indo, mas pela glória de algo maior, não para ter valor. Alguns outros riscos e sombras da personalidade 3 têm a ver com esse ritmo exagerado, completamente desconectado do ritmo da Terra. Não é como quando eu coloco uma semente e sei que a natureza tem o seu caminho, tem o seu tempo e o seu ritmo. As pessoas do tipo 3, numa consciência mais baixa, elas vão se desconectar desse ritmo e vão correr pra caramba, e é tempo de trabalho, conquista, uma impaciência muito alta, e vão se tornar pessoas impacientes com as outras pessoas. Elas não vão ter a respiração necessária, por exemplo, para ter paciência com as pessoas que têm ritmos diferentes delas. Isso pode causar problema no relacionamento, causar problema no trabalho, pois elas vão querer ficar acelerando, fazer a árvore crescer rápido demais. E quando estiverem pisando na vaidade de forma muito forte, realmente podem competir demais com os outros. Porque se na minha crença só tem lugar para um e só para o melhor, eu vou ter que competir com os outros, destruir os outros. E uma das coisas que eu vejo muito, até inconscientemente nas organizações, por exemplo, são pessoas do tipo 3 no nível de consciência mais baixo, contratando pessoas ou cercando-se de pessoas que não são melhores do que ela, que são mais limitadas do que ela. Porque senão seria uma ameaça para as minhas conquistas, para a minha vaidade. Claro que eu estou falando aí de pessoas no nível de consciência mais baixo, que estão mecanicamente aceleradas pela vida, achando que na pressa, elas vão chegar em algum lugar, e que se perderam do ritmo de que a vida é agora. A vida é aqui, a vida está no coração, a vida está nas relações, nos sentimentos. E pode ser que essas pessoas do tipo 3 se arrependam depois de alguns anos e perceberem que, ao invés de terem ganhado uma vida inteira de sucesso, perderam bastante tempo, perderam o que realmente importa na vida, perderam relações, perderam sentimentos, perderam anos e anos de crescimentos dos próprios filhos. Claro que a gente está falando da inconsciência no tipo 3, e não é isso que a gente quer. O que a gente quer é ajudar as pessoas do tipo 3 a ajudar nós mesmos a irem além dessa inconsciência e retornarem para o centro de quem eles realmente são. O 3 como o coração do verdadeiro ouro, conectado ao ritmo da natureza, nem mais rápido e nem mais devagar, observando a sincronicidade das coisas, percebendo que eu posso fazer muita coisa sem correr tanto. Basta eu estar no ritmo certo, no lugar certo, com uma equipe maior, com uma rede maior, que sim, sozinho eu vou mais rápido, mas como equipe, como rede, eu posso até ir um pouco mais devagar, mas eu vou muito mais longe, eu realizo muito mais.
E quando o 3 começa a pisar nesse espaço, ele vai se transformando e dando espaço para o coração e para os sentimentos e trazendo para o centro da vida as coisas que realmente importam, como as relações, a família, os amigos, as amizades, as histórias e os cuidados com os outros. E isso vai fazer com que o 3 volte para quem ele verdadeiramente é e vá desmascarando, deixando cair as máscaras das ilusões e encontrando por detrás do medo do fracasso, somente quando se vê nu e cru, somente quando as máscaras caírem e isso trouxer um terror, e ele for capaz de sustentar e fazer a pergunta que vale milhões de dólares para um 3. Quem sou eu por detrás de todas essas máscaras que eu tenho vestido? E eu convido a você do tipo 3 que encontre esse espaço. Por mais que seja escuro e dê medo à trajetória, o amor que vai ser encontrado, o valor que você vai encontrar e a satisfação de retornar ao seu verdadeiro eu, aquele de quem a sua alma é a representante mais plena, a veracidade, o compromisso do teu coração de ser verdadeiro com a alma, vai te trazer um preenchimento tão profundo que não só você, mas todos e a humanidade ao seu redor vai brilhar um pouco mais por conta desta sua coragem.